Assunto que eu quero trazer aqui no Morning Show também, sobre o projeto da dosimetria das penas, né, que foi aprovado no Senado. Agora, resta saber se o presidente Lula vai vetar ou sancionar. Estou falando dos condenados dos atos do dia 8 de janeiro de 2023 e também que pode contemplar o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, Diego Tavares? Olha, David Tarso, eu confesso que depois dessa aprovação bem rápida no Senado Federal, eu comecei a suspeitar aí da existência de um grande acordo, como eu disse aqui na chamada. Porque, primeiro... Ficou travado um tempão, né? Isso, ficou travado um tempo. Do nada surge Paulinho da Força, um deputado que, enfim, sem entrar no mérito sobre suas posições... Conversamos com ele aqui. Sobre seu histórico, foi uma escolha que, em tese, não deveria agradar muito a oposição ao governo, principalmente os aliados de Jair Bolsonaro. Mesmo assim, muito pouco se falou sobre isso a nível de política. Tramitou bem, sem oposição, sem a oposição fazer grandes manifestações, aceitar a dosimetria. No Senado não teve nenhuma obstrução. E aí surgiu um discurso de que isso seria para dar ao presidente Lula a oportunidade de entregar um símbolo ao Brasil, né, que é vetar esse projeto. Mas nós sabemos que o Lula tem encontrado dificuldade com seus vetos. Então, não fazer obstrução, deixar o projeto passar liso pelo Senado, equivale praticamente à aprovação do projeto, porque muito provavelmente esse veto, um eventual veto do presidente Lula, será derrubado. E muito pouco está se falando sobre isso. Então, eu acredito eu, que essa dosimetria está fazendo parte de um grande acordo entre oposição e base, de certa forma, para tentar caminhar para um ano eleitoral com o Brasil um pouco mais pacificado. Isso é muito difícil num contexto de eleições polarizadas. Mas que essa questão do 8 de janeiro e todos os problemas enfrentados pelos manifestantes do 8 de janeiro, pela classe política e pessoalmente pelo presidente Jair Bolsonaro, não sejam tão trazidos à tona assim no contexto eleitoral, para que a polarização esteja ancorada em outras questões. Eu achei muito, muito estranho do ponto de vista político o trâmite do PL e da dosimetria. Há promessas aí de que isso vai evoluir para uma anistia, mas eu sinceramente tenho as minhas dúvidas. Eu concordo com o acordão, com a existência do acordão, mas eu discordo da razão que você aponta. As eleições. Porque não é para que o tema não contamine as eleições, é o oposto. É para que o tema do 8 de janeiro continue rendendo até a eleição. Porque o que o PT está preparando agora, primeiro, é uma campanha que vai envolver redes sociais pelo veto a Lula, para gerar uma espécie de narrativa de que, olha, tem um apelo da sociedade pelo veto. Aí o presidente vai vetar. Aí o tema volta para o Congresso e vai garantir que seja pauta da imprensa, da sociedade, nos primeiros meses do ano que vem. Depois, muito provavelmente, se o veto cair, o que a gente vai ver? Uma judicialização do tema, fazendo com que a pauta agora renda mais narrativa no Supremo Tribunal Federal. Na prática, o que tudo isso significa? Duas coisas. Uma, que o bolsonarismo vai conseguir bloquear o espaço para o surgimento de alternativas, porque fica ocupando o debate. Dois, que o lulismo e o petismo vão nadar de braçada, porque conseguem fazer com que, no lugar de o debate nacional girar em torno dos grandes temas, dos grandes problemas que o Brasil precisa enfrentar, do fato de que o governo é incapaz de fechar as contas públicas, de fazer com que os seus gastos caibam dentro do orçamento num rumo minimamente sustentável. Nada disso ganha a atenção das pessoas. O que ganha a atenção? O debate sobre o 8 de janeiro. E mas a gente sabe no que acaba isso. Que a gente vai falar no programa de hoje ainda sobre as contas do governo, e até o governo não tem encarado muito bem, não tem lidado com a crítica, né? A gente vai falar tudo isso e muito mais. Pro pessoal do rádio, a gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Ainda falando sobre a questão da dosimetria, né? Teve uma pesquisa realizada pela Quest, não sei se vocês viram essa pesquisa, que mostra aí que 47% dos eleitores são contra a dosimetria. Acompanhando os números, aí os que são favoráveis, temos 24%, a favor de redução ainda maiores, 19%, não sabem ou não responderam, equivalem aí a 10%. Então, demonstrando
que boa parte da população ainda é contra o projeto da dosimetria, Jess. Mas tem muita gente até dentro da direita que é contra a dosimetria e a favor da anistia ampla, geral e restrita. Essa pergunta não foi feita, Então, essa pergunta, eu acho que ela é um gatilho importante para a pesquisa ela ser mais direta ao ponto. Fazendo alusão a um outro excelente programa da casa. Vai falar do Evandro Cini também? O excelente apresentador? Ele é um excelente apresentador, você também. Vou te falar. Os dois crossfiteiros da Jovem Pan. Muito ciumento dele. Muito ciumento, que é isso. E aí, o que acontece? Eu vejo a mesma coisa que o Mano nota. Eu acho muito improvável que o Lula, muito improvável, praticamente impossível, que o Lula, depois de todos os discursos e tendo em vista a militância dele, a motivação do Congresso Inimigo do Povo, depois da aprovação desse projeto na Câmara dos Deputados, ele aprove o projeto. Ele vai vetar. Mas veja que o veto, ele não é definitivo, porque ele volta para reavaliação e o veto pode ser derrubado. Então, a partir do momento que esse veto for derrubado, os senadores e os deputados também capitalizam numa pauta que está mais ligada à direita, falar, olha, nós fomos contra o Lula. Então, para mim, é um jogo, sim, de cartas marcadas. E eu sei que para você que está nos escutando, talvez seja meio estranho falar isso, porque você está vivendo na dicotomia que é PT contra Bolsonaro. Mas não é. Tem um grande agente no Brasil hoje, e sempre teve, que é o sistema, que é a centralidade da manutenção do poder. E essas decisões, elas acabam levando para este caminho. Então, é um jogo de marketing. E aí, quando a gente olha para as pesquisas, nós temos que ver que o presidente Lula está muito confortável com a ideia de que Flávio Bolsonaro seja o candidato da direita. Porque isso mantém uma polarização que o engrandece, que permite com que os debates girem em torno do mandato de Bolsonaro e até mesmo do mandato dele. E talvez, Flávio Bolsonaro pode ganhar? Pode, não se sabe. Tanto é que o PT já perdeu para este sobrenome. Sim. Mas, assim, a grande questão é manter a narrativa em pautas que não são sobre o Brasil. Porque, assim, Lula não tem que explicar os déficits na conta pública, a ausência de infraestrutura, a questão de outros escândalos que podem envolver situações de corrupção, ou vários outros casos que nós temos. Então, o projeto de Brasil é substituído por um projeto que debate mais a questão de anistia e dosimetria do que o futuro que nós queremos construir. Não que essa pauta não seja importante, mas eu espero estar te mostrando aqui por que no fundo, o Partido dos Trabalhadores está até feliz que isso aconteceu. Está muito feliz, porque, inclusive, a rejeição de Flávio Bolsonaro é quase o dobro da intenção de voto que ele tem. 62% de rejeição significa derrota certa, porque ninguém ganha. Calma lá. Rejeitado por mais da metade da população. 62% A pesquisa de é um recorte de rejeição. momento. A pesquisa é uma foto. Essa é uma Mas é muito difícil cristalizada. fazer a rejeição recuar, isso é histórico. E 62% é a média, mano. Naquele eleitor de centro, que é o eleitor que define, a rejeição de Flávio Bolsonaro chega a 70%. Mas aí eu acho que vocês já estão cravando uma coisa que tem não é muita... Deus, é muito importante falar isso. Nós sem vimos dúvida, nas últimas eleições e nessas eleições pesquisas errando drasticamente. Drasticamente. Então mas não tem é institutos fato. e institutos de pesquisa. Não tem nenhuma pesquisa que acertou no ponto o resultado da eleição presidencial. Nenhuma eu não vou falar aqui porque eu não tô recebendo deles para fazer propaganda. Mas não tem. Mas alguns institutos chegaram Eles próximos. chegaram próximos, mas não acertaram. E ao mesmo tempo tem institutos que erraram drasticamente. Tem esse ponto também, né? Claro que... Mas eu acho que vocês estão sendo muito futuristas ainda. Tem muita coisa para acontecer. Estamos de volta para o pessoal que nos acompanha pelo rádio, né? Estamos discutindo aqui sobre uma pesquisa que saiu recente, que grande parte da população, pelo menos 47%, são contra o projeto da dosimetria das penas.